3 anos e o patrão nunca abriu os olhos. Então por que você ainda limpa esse quarto todos os dias? Porque ele não está morto. Como assim? Ontem à noite eu ouvi ele sussurrar meu nome. Possível? Impossível é o que eu vou fazer agora. Milionário ficou em coma durante 3 anos, até que a funcionária fez isto. Eram 3 horas da manhã, quando Refúgia enfiou os dedos na boca do senhor Fulgêncio Monteiro de Barros e puxou. Ela não gritou, não chamou a enfermeira. Apenas puxou devagar. Com a mesma calma com que havia feito tudo nos últimos 3 anos, limpar, virar o corpo, umedecer os lábios secos, cantarolar baixinho quando achava que ninguém a ouvia. A lacraia saiu inteira, comprida, marrom escura, retorcendo-se dentro do pote plástico que Refúgia já segurava pronto na mão esquerda, como se soubesse que iria precisar dele. O monitor cardíaco mudou de ritmo. Não foi um alarme. Foi quase uma pergunta. Um bip diferente. Mais espaçado. Mais profundo. Como se o coração de Fulgêncio Monteiro de Barros tivesse se lembrado de repente de que possuía um ritmo próprio. Refúgia fechou o pote. Colocou-o sobre a bandeja. Limpou os dedos no tecido do avental e continuou olhando o peito do senhor subir e descer. Subir e descer. Um pouco mais regular do que 3 minutos antes. Foi assim que o doutor Armando Armenta a encontrou. Ele entrou empurrando a porta com o ombro, porque trazia um café em cada mão, um para ele, outro para a enfermeira de plantão, que nunca chegou a recebê-lo. Quando viu a cena, parou tão de repente que o café quente se derramou sobre seu jaleco. Só percebeu a queimadura vários segundos depois. A essa altura, já estava olhando para o pote sobre a bandeja, a lacraia lá dentro, e para a Refúgia parada ao lado da cama, com as mãos juntas diante do corpo, como se estivesse rezando ou esperando que lhe dissessem o que fazer. O quê? O doutor Armenta nem terminou a pergunta. Refúgia apontou o monitor com o queixo. Ele olhou. Os números haviam mudado, não de forma dramática. Não como nas séries que passam na televisão da sala de espera, apenas diferente. Como quando se afina um violão que ficou anos pendurado na parede. De repente, ele soa como sempre deveria ter soado. De onde saiu isso? Perguntou o doutor, apontando para o pote. Da boca dele. Doutor. Silêncio. A senhora viu isso entrar? Não. Cheguei e já estava. Já estava lá dentro. O doutor Armenta largou os 2 cafés sobre a cadeira mais próxima. Um caiu. O café se espalhou devagar pelo piso de linóleo bege, enquanto ele se aproximava de Fulgêncio com a pequena lanterna que sempre carregava no bolso do peito. Abriu uma pálpebra. Depois a outra. Os reflexos estavam ali, diferentes da semana anterior, diferentes dos 3 anos anteriores. Mas estavam ali. Que horas a senhora chegou hoje? Às 11. Doutor. Como sempre. E não avisou ninguém antes de. Não havia tempo. Isso era verdade. Também era verdade que Refúgia passara 3 anos, sendo a primeira a chegar e a última a ir embora. Conhecia a respiração de Fulgêncio Monteiro melhor do que qualquer enfermeiro de plantão. Melhor que o próprio doutor Armenta, que às vezes passava semanas sem pôr os pés no quarto 412 do Hospital Santa Helena, em São Paulo. Era verdade que ela sabia, sem conseguir explicar, sem ter estudado, quando algo estava errado, e naquela noite algo estava muito errado. Soube pelo cheiro. Não pelo cheiro do hospital. Esse ela já nem sentia. Foi algo diferente quando empurrou a porta. Úmido. Como terra remexida. Como algo vivo num lugar onde nada deveria estar vivo, salvo o senhor Fulgêncio. E ele. Apenas por pouco. Fulgêncio Monteiro de Barros tinha 54 anos e era dono do Grupo Monteiro, um conglomerado avaliado em bilhões de reais que incluía 4 hotéis boutique em São Paulo, 17 empreendimentos imobiliários no litoral do Nordeste e uma vinícola no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, que produzia um Cabernet Reserva servido em restaurantes estrelados de Madrid e Tóquio,
Tudo isso vinha sendo administrado havia 3 anos por seu irmão mais novo, Dagoberto, enquanto Fulgêncio dormia no quarto 412, conectado a máquinas que respiravam por ele, tubos que o alimentavam e um monitor que registrava fielmente que seu coração continuava batendo, embora ninguém soubesse muito bem por quê. Ninguém. Menos Refúgia. Refúgia Palomares de Gutierrez tinha 48 anos e limpava quartos de hospital desde os 19. Primeiro no SUS em Osasco, depois numa clínica particular em Santo Amaro, depois ali. Não era enfermeira. Não tinha diploma de nada. Tinha mãos rápidas, olhos quietos e o costume de ficar mais tempo do que lhe pagavam, porque havia algo naquele quarto 412, naquele homem adormecido que nunca pedia nada, nunca reclamava e nunca incomodava, que lhe parecia, de uma forma que ela não saberia explicar a ninguém, familiar. O doutor Armenta falava ao telefone. Refúgia não ouvia as palavras. Apenas o tom. Aquele tom de médico que, de repente, precisa relatar algo que não sabe classificar. Ela foi até a cadeira junto à janela. A que ninguém mais usava. Porque em 3 anos, ninguém mais viera sentar ali de madrugada. Sentou-se e enfiou a mão no bolso do avental. A camiseta estava lá, dobrada em 4. Azul. Tamanho 4 anos. O tecido já estava macio de tanto dobrar e desdobrar, mas ainda, se alguém aproximasse bem o rosto, cheirava a alguma coisa. Talvez sabonete de bebê. Talvez só memória. Que às vezes tem um cheiro parecido. Ela apertou a camiseta sem tirar, lá do bolso, do lado de fora, no corredor. Ouviu os passos do médico acelerando. Vozes. O carrinho de enfermagem rangendo. O hospital acordando às 3 da manhã, porque algo mudara no quarto 412, e ninguém sabia ainda se aquilo era uma boa notícia ou o começo de algo pior. Refúgia olhou para Fulgêncio. Seu peito subia e descia como sempre, mas o ritmo no monitor era outro. Quantas vezes? Em 3 anos, ela pensara. Talvez amanhã, talvez esta noite, talvez na próxima semana. Quantas vezes dissera a si mesma que era ridículo ficar, que ela não era ninguém, que não recebia hora extra havia 4 meses, que Dagoberto Monteiro a olhara na semana anterior como se olha para um móvel velho que ninguém lembra de ter comprado. Ela se levantou, aproximou-se da cama e pôs a mão não sobre a mão do senhor, isso nunca, mas sobre a grade metálica fria, na altura do pulso dele. Já estou aqui, disse muito baixo. Não por ele. Ou talvez sim. Já não sabia. O monitor respondeu com aquele bip diferente, mais espaçado, mais profundo. No corredor. O telefone de Dagoberto Monteiro tocou 2 vezes antes que ele atendesse. A primeira coisa que perguntou não foi como estava o irmão. O que você teria feito se passasse 3 anos cuidando de alguém que ninguém mais visita e, de madrugada, descobrisse que algo dentro dele ainda está lutando? Mas antes de contar o que aconteceu depois, se esta história já apertou seu coração, imagine o que vem pela frente. Dagoberto Monteiro de Barros chegou ao hospital às 8h40 da manhã, usando um terno cinza chumbo, sapatos engraxados e uma expressão que Refúgia reconheceu de imediato, a expressão de alguém que já decidiu o que vai dizer antes de ouvir qualquer coisa. Não cumprimentou as enfermeiras. Não perguntou pelo doutor Armenta. Foi direto ao quarto 412, empurrou a porta com 2 dedos, como se tocar, lá mais do que isso, fosse um excesso, e ficou parado no batente, olhando para o irmão com uma expressão que, em outro homem, poderia ter sido alívio. Em Dagoberto era apenas cálculo. Refúgia estava na cadeira junto à janela. Estava ali desde as 3 da manhã. Dormira talvez 2 horas. Talvez menos. Com as costas retas e as mãos sobre os joelhos,
Como aprendera a dormir nos anos em que não havia cama e era preciso aproveitar os minutos onde fosse possível, Dagoberto a viu e não disse nada. Olhou para ela do mesmo modo como alguém olha para o banquinho no canto. Registra que existe, decide que não importa e volta os olhos para Fulgêncio. O que aconteceu exatamente? Não perguntou a ela. Perguntou ao ar, ao quarto em geral, a qualquer pessoa que não fosse a mulher de avental azul, com uma bolsa de pano pendurada no encosto da cadeira. Foi o doutor Armenta quem respondeu da porta, explicando a lacraia, as mudanças no monitor, os reflexos que haviam melhorado de madrugada. Dagoberto ouviu de braços cruzados. Assentiu 2 ou 3 vezes com aquela inclinação de cabeça de executivo, que significa estou processando a informação, não concordo com você. E isso muda o prognóstico. Perguntou quando o médico terminou. Pode indicar melhora na atividade neurológica? Precisamos fazer exames esta semana para saber se muda o prognóstico ou não. O doutor Armenta pigarreou. É cedo para dizer. Então não muda nada por enquanto. Silêncio. Não era pergunta. Era conclusão. Dagoberto aproximou-se da cama, pôs a mão no ombro de Fulgêncio. Rápido. Incômodo. Como quem cumpre um protocolo. E a retirou. Refúgia observou que ele não o olhava nos olhos. Ninguém olha nos olhos de alguém que está de pálpebras fechadas. Mas há pessoas que mesmo assim tentam, que se inclinam um pouco e procuram aquele ponto entre as pálpebras como se esperassem um sinal. Dagoberto. Não. Dagoberto olhava a testa. O monitor. Os próprios pés. Vou falar com os advogados esta tarde, disse. Dirigindo-se outra vez ao médico. Há decisões administrativas pendentes que estão há semanas aguardando clareza médica. Saiu sem se despedir. A porta ficou entreaberta. Refúgia ouviu os passos dele se afastarem pelo corredor, e então o silêncio voltou. Aquele silêncio específico do quarto 412 que, em 3 anos, ela aprendera a ler como um idioma. O silêncio da manhã era diferente do da noite. O da noite era pesado, quase tangível, como pano úmido. O da manhã tinha vãos, respirava. Deixava entrar o barulho do corredor e dos pássaros do jardim interno, que ninguém no hospital parecia saber que existia, exceto ela. Fechou os olhos. Não para dormir, para lembrar. 3 anos antes, quando entrou pela primeira vez no quarto 412, Fulgêncio Monteiro estava em coma havia 16 dias. O acidente tinha sido na Via Dutra, numa noite de chuva. Um caminhão sem freios, ninguém mais no carro sobrevivera. A secretária no banco do passageiro, não. O motorista, não. Fulgêncio, sim. Mas por pouco, e esse por pouco era a palavra que todos usavam com uma mistura de respeito e de algo que não era exatamente esperança, mandaram Refúgia para aquele quarto, porque ela era a mais tranquila. Foi o que a supervisora lhe disse. Você, Cuca, que não se altera, que não faz barulho. A família quer tudo quieto. A família. Naquele momento, Refúgia imaginou que havia família. Demorou 3 semanas para perceber que a família era Dagoberto, que vinha às segundas. Depois passou para as terças. Depois, a cada 15 dias. Depois, quando havia algo para assinar, a primeira vez que Refúgia falou com Fulgêncio, porque falar ela sempre falou, mesmo que ele não respondesse e não disse nada importante, disse que já havia passado pano, que o quarto cheirava melhor, que lá fora estava nublado, mas não parecia que ia chover. Coisas pequenas. O que se diz a alguém que está dormindo e não se sabe se vai acordar, mas a quem se continua falando porque o silêncio absoluto pesa demais. Na segunda vez, perguntou se ele gostava de café. Não esperava resposta. Continuou passando pano. Na 100ª vez ela já nem contou sobre o filho. Fez isso devagar, com palavras muito simples,
Em voz muito baixa, disse que ele se chamava Emílio, que tinha 4 anos quando se foi, que foi o coração. Uma coisa no coração que ninguém detectou a tempo, uma daquelas palavras médicas compridas que ela aprendera a pronunciar, mas nunca a compreender por completo. Disse que toda sexta-feira, sem falta, dobrava suas roupas. Embora já não houvesse quem as vestisse, disse que não sabia por que continuava fazendo aquilo, que talvez fosse porque dobrar roupa é algo que as mãos sabem fazer sozinhas quando a cabeça já não aguenta mais. Naquela noite, a noite em que contou sobre Emílio, o monitor registrou algo. Não muito. Apenas uma pequena alteração na frequência cardíaca que o relatório de enfermagem classificou como variação normal e ninguém revisou 2 vezes. Refúgio anotou. Não disse nada. A camiseta azul era tamanho 4 anos, com um dinossauro estampado no peito, que perdera quase toda a cor de tanto lavar. Refúgio a atirou da bolsa naquela sexta-feira, porque era sexta-feira, e a dobrou sobre os joelhos com os movimentos exatos de sempre, primeiro as mangas para dentro, depois as laterais, depois em 3 partes iguais, até virar um retângulo que cabia na palma da mão. Pôs a camiseta sobre o joelho e olhou para ela. Fulgêncio respirava. Do lado de fora, no corredor, ouviu uma voz que reconheceu. Aguda, impaciente, com aquele sotaque duro que Dagoberto usava ao telefone, quando achava que ninguém o ouvia. Não me interessa o que Armenta diga. O que me interessa é o prazo legal. Se houver uma melhora documentada, isso complica o processo. Está claro? Pausa. Então temos de garantir que não exista nada documentado ainda, ou que o que existir não seja conclusivo. Você consegue cuidar disso. Refúgia não se mexeu. Apertou a camiseta entre os dedos. O dinossauro sem cor ficou contra sua palma. Contou até 3. 2, 3. E não fez nada do que teve vontade de fazer, que era sair ao corredor e dizer a Dagoberto Monteiro de Barros exatamente o que pensava dele. Em vez disso, esperou os passos se afastarem. Depois levantou-se, aproximou-se da cama e disse a Fulgêncio, em voz muito baixa, quase sem mover os lábios, como se as palavras fossem para ela e apenas de passagem para ele. Eu ouvi. O senhor também. Não ouviu. O monitor não respondeu. Ou respondeu. Mas de um jeito tão pequeno que só alguém que passara 3 anos lendo aquele idioma específico teria notado. Foi naquele meio-dia que apareceu Dona Consuelo. Consuelo Bernal tinha 71 anos, um chapéu de palha cor de mostarda e a convicção inabalável de que seu sobrinho Aurélio estava internado no quarto 412 do 5º andar do Hospital Santa Helena. O problema era que seu sobrinho Aurélio estava havia 2 anos no quarto 318 do 4º andar. Ninguém conseguira corrigi-la sem que ela ficasse contrariada. Assim, o pessoal optara por deixá-la entrar, sentar-se 10 minutos e depois sugerir delicadamente que talvez Aurélio tivesse melhorado um pouco e sido transferido. Entrou no quarto com sua sacola de compras e um pote de gelatina de morango. Ai, meu filho disse a Fulgêncio, acomodando-se na cadeira que Refúgia havia deixado livre ao ir buscar água. Você está com uma cara melhor do que semana passada. Já te deram alta, ou quê? Refúgia. Da porta. Não disse nada. Dona Consuelo tirou a gelatina e a colocou sobre a mesinha com toda a naturalidade do mundo. Escuta. E essa senhora que cuida de você. Baixou a voz como se Fulgêncio pudesse ouvi-la, mas os outros não. Essa moça do avental, essa sim gosta de você. Aurélio. Isso dá para ver? Quem gosta? Dá para ver. Refúgia a ouviu do corredor. Não entrou. Ficou parada junto ao batente da porta com o copo de água na mão e algo no peito que não era exatamente vergonha nem exatamente outra coisa. Uma pressão suave. Dessas que a gente não sabe se são dor
ou apenas o reconhecimento tardio de algo que já sabia, mas não tinha nomeado. O monitor do Sr. Fulgêncio emitiu aquele bip diferente da madrugada, mais espaçado, mais profundo. Dona Consuelo olhou para o aparelho com absoluta calma. Anda, meu filho, já estão esperando você. Quantos anos se pode dedicar a alguém que não sabe que você está ali? Sabendo que aqueles que sabem preferem que você não exista, o Dr. Armenta levou 4 dias para documentar a melhora, não por negligência. Por medo, Refúgia entendia. Já vira essa dúvida em médicos mais jovens e em médicos mais experientes, aquela forma de caminhar devagar em volta de algo que contradiz o que alguém estudou durante 6 anos de faculdade e 3 de especialização. O cérebro de Fulgêncio Monteiro passara 3 anos sem produzir nada que justificasse otimismo, e de repente havia uma lacraia, uma mudança no monitor e uma mulher de avental azul, dizendo que percebeu porque o quarto cheirava diferente. Os exames foram marcados para terça-feira. Na segunda à noite, Valentina chegou. Tinha 7 anos e o cabelo preto dividido ao meio em 2 tranças que alguém fizera com pressa. Uma ficava mais alta que a outra. Era sobrinha de Fulgêncio por parte de uma irmã que morava em Curitiba e que mandava a menina a cada 2 ou 3 semanas com a avó paterna, moradora de Higienópolis. A única pessoa da família Monteiro que Refúgia vira chorar de verdade naquele quarto, a avó já não vinha. Tinha 81 anos e os joelhos não aguentavam os corredores do hospital, mas Valentina vinha. Sempre sozinha, sempre de táxi, sempre com uma mochila de dinossauros e às vezes com um desenho dobrado no bolso da frente. Boa noite. Dona Cuca disse da porta. Boa noite. Minha menina. Pode entrar? Valentina entrou e foi direto para a cadeira junto à janela. A cadeira de Refúgia. Mas Refúgia nunca reclamava. A menina subiu nela e ficou olhando para o tio com aquela seriedade específica das crianças que viram coisas que ainda não deveriam ter visto e as processam em silêncio porque não sabem que deveriam perguntar. Ele está igual? Perguntou. Um pouquinho diferente, disse Refúgia. Valentina franziu a testa. Diferente como? Diferente como quando o rádio está ligado, mas bem baixinho. Se você prestar muita atenção, escuta alguma coisa. A menina pensou nisso e depois assentiu como se fosse uma explicação completamente razoável. Para ela, era. Ficaram as duas em silêncio. O hospital rangia lá fora, aquele rangido institucional de corredores, carrinhos e portas que nunca fecham por inteiro. Dentro, apenas o monitor. Foi Valentina quem falou primeiro. Não com Refúgia. Com Fulgêncio. Tio Fulguedis. Com voz muito tranquila. Como se falasse com alguém dormindo no sofá da sala. A dona Cuca disse que você está um pouquinho diferente. Eu acho que está mesmo. Acho que escuto você. Pausa. Você me escuta. O monitor soou. Aquele bip. O mesmo da madrugada de quinta-feira. Mais espaçado. Mais profundo. Valentina não se assustou. Olhou para o aparelho com total calma. Depois para Refúgia. Depois voltou a olhar para o tio. Eu já sabia, disse. Refúgia não dormiu naquela noite. Não por causa do monitor. Nem por causa da menina, que ficou até 9h30 e foi embora de táxi com a mesma naturalidade com que chegara, nem por Dagoberto, cujos passos ela ouvira no corredor naquela tarde sem que ele entrasse no quarto. Não dormiu porque estava pensando. E pensar, para Refúgia, não era uma atividade tranquila. Era algo que acontecia no corpo, nos ombros, que ficavam rígidos, nas mãos, que procuravam algo para fazer mesmo quando não havia nada. Levantou-se 3 vezes para verificar se os tubos estavam bem. Estavam. Sentou-se. Levantou-se de novo. Foi ao banheiro do corredor. Voltou. À 1 da madrugada, aproximou a cadeira da cama. Sentou-se muito perto,
mais perto do que de costume, e pôs a mão na grade metálica, no lugar de sempre. Olhe, Senhor disse em voz muito baixa, vou tentar uma coisa. Se incomodar, paciência. Depois o Senhor reclama comigo. Cantou. Não uma canção específica. Foi algo que saiu sozinho, uma melodia sem nome. Dessas que a gente aprende sem saber de quem nem quando. Que já estavam ali antes da lembrança de las aprendido. Ela cantara para Emílio. Às vezes cantava sozinha lavando louça. Quando achava que não havia ninguém por perto, cantou devagar, quase sem voz. Mais como um rumor do que como música, e o monitor mudou. Não dramaticamente, não como nos filmes em que todos os números sobem. Alarmes disparam e médicos entram correndo. Foi apenas aquele bip diferente, mais constante agora, mais regular. Como se algo dentro de Fulgêncio Monteiro de Barros estivesse escutando e respondendo à única frequência que, em 3 anos, ninguém mais tentara usar. Refúgia parou de cantar. O ritmo se manteve por alguns segundos. Depois voltou devagar ao de sempre. Ela não chamou o médico, não anotou nada, não contou a ninguém. Apenas ficou ali com a mão na grade, contando os bips, tentando entender o que acabara de descobrir e o que faria com aquilo. No dia seguinte, terça-feira, chegaram os técnicos para os exames. Também chegou Dagoberto, desta vez com 2 homens que Refúgia não reconheceu, ternos escuros, pastas. Aquele ar de advogado que não é do tipo que defende pessoas, mas do tipo que encontra uma forma de as coisas ficarem como o cliente deseja. Instalaram-se na sala de espera do corredor, como se fosse uma sala de reuniões. Dagoberto entrou no quarto sozinho. Viu os técnicos preparando o equipamento e franziu a testa com a expressão de quem chega a uma reunião e descobre que ela começou sem ele. Quem autorizou estes exames? Eu disse o Dr. Armenta da porta. Com que base? Com base nas alterações registradas na noite de quinta-feira e nos dias seguintes, há indicadores que justificam uma avaliação completa. Dagoberto olhou para os técnicos, depois para Refúgia, que estava em sua cadeira com as mãos sobre os joelhos e os olhos no chão, como sempre. Como um móvel. Que tipo de indicadores? Mudanças na frequência cardíaca. Resposta a estímulos. Na sexta, a funcionária de turno relatou. A faxineira disse Dagoberto, sem elevar a voz, com precisão cirúrgica. Não é funcionária de turno. É a faxineira. O Dr. Armenta não respondeu de imediato. Refúgia também não levantou os olhos, mas apertou os dedos sobre os joelhos, devagar, sem que ninguém percebesse, e contou. 2, 3. Relatou variações na atividade do monitor compatíveis. Com resposta a estímulos auditivos, terminou o médico, com uma calma que Refúgia achou corajosa. Isso é base clínica suficiente. Dagoberto olhou novamente para os técnicos. Considerou algo. Depois assentiu com aquela inclinação de cabeça de executivo e saiu para o corredor, onde os 2 homens de terno o esperavam. Refúgia ouviu fragmentos da conversa sem se mexer. Adiar. Se possível, nada conclusivo ainda. O prazo continua de pé. Os técnicos terminaram em 40 minutos e foram embora. O Dr. Armenta ficou revisando as leituras no tablet por um momento, depois olhou para Refúgia. A senhora notou mais alguma coisa além do que aconteceu na quinta? Refúgia o encarou. Pensou na melodia da madrugada, no bip que mudara e se mantivera, em Valentina, dizendo, eu já sabia com aquela calma de 7 anos que ainda não aprendeu a fingir. Na segunda noite também disse, quando a menina veio, Valentina. Ela falou com ele e o aparelho respondeu igual. O Dr. Armenta anotou algo no tablet sem dizer mais nada. Quando ele saiu, Refúgia se levantou. Foi até a cama e ficou parada junto à grade. Olhando para Fulgêncio, ele estava igual a sempre.
pálpebras fechadas, respiração do ventilador, cânula no nariz, mãos imóveis sobre o lençol. Mas algo havia mudado. Não nele, ou não apenas nele, mas na forma como Refúgia o olhava, porque até a quinta-feira, o pote e o cheiro de terra remexida, ela fizera tudo aquilo os 3 anos. As noites, a melodia, a camiseta dobrada sem esperar nada, sem plano, sem razão que pudesse explicar a alguém. Agora havia uma razão. E ela descobriu que isso era mais pesado do que não ter nenhuma. Valentina voltou na quarta-feira. Trazia um desenho dobrado na mochila de dinossauros. Mostrou a Refúgia antes de entrar no quarto, um homem deitado numa cama, com linhas saindo dele em todas as direções. Tubos, fios, o monitor desenhado como uma montanha russa. Ao lado da cama, uma figura menor de avental azul. Su-u? Perguntou Refúgia. Sim. Ficou bem parecido. Valentina dobrou o desenho com cuidado e o guardou de volta na mochila. Ainda não vou te dar, disse. Muito séria. Vou te dar quando ele acordar. Refúgia não disse nada. Lá dentro, sentada em sua cadeira, enquanto Valentina contava a Fulgêncio coisas da escola com aquela voz tranquila, sem drama, sem pena, como se ele fosse responder a qualquer momento, Refúgia pensou em Dagoberto no corredor, nos homens de terno, no prazo que ela não ouvira por completo, mas já entendia, e pensou que precisava fazer alguma coisa. Não sabia ainda o quê. Mas o monitor soou. Aquele bip. O de sempre. E Valentina disse sem virar. Eu já sei. Tio. Já sei o que você faria se soubesse que alguém está ouvindo. Mas ninguém mais acredita em você. E o tempo está acabando. Os resultados dos exames chegaram na quinta-feira à tarde. O Dr. Armenta os leu 2 vezes antes de entrar no quarto 412. Refúgia o viu pelo vidro da porta, parado no corredor com o tablet, naquela postura de médico que acaba de encontrar algo que não esperava e está decidindo como dizer. Entrou sem bater, como era seu costume, e fechou a porta atrás de si com mais cuidado do que o habitual. A atividade cerebral aumentou 17% em relação aos exames de 6 meses atrás, disse diretamente, sem preâmbulo. As áreas de resposta auditiva mostram ativação que não existia nos registros anteriores. Refúgia esperou. Não é recuperação, continuou o médico, escolhendo cada palavra como quem atravessa um rio pisando em pedras. Ainda não. Mas é movimento. E movimento depois de 3 anos de estabilidade absoluta é significativo. O que significa para ele? Que algo está acontecendo lá dentro, que há processamento, que o cérebro está tentando. Silêncio. Refúgia olhou para Fulgêncio. O peito subindo e descendo. A cânula. As mãos sobre o lençol. E para Dagoberto. O médico não respondeu de imediato. Aquilo também era uma resposta. Vou precisar apresentar o relatório, formalmente disse por fim. A família e a equipe jurídica. É protocolo. Quando? Amanhã. Refúgia assentiu. O médico saiu. Ela ficou olhando para Fulgêncio com uma sensação que não era exatamente medo, nem exatamente esperança. Algo entre os dois. Um espaço sem nome onde as coisas podiam ir em qualquer direção e ninguém tinha como empurrá-las. Aproximou-se da cama e pôs a mão na grade. O senhor ouviu. Não ouviu. Disse muito baixo. Amanhã vão falar do senhor como se o senhor não estivesse aqui. Mas o senhor está. Isso eu já sei. O monitor não mudou. Mas Refúgia também não esperava que mudasse. Já não precisava de sinal para saber. Naquela noite, Valentina chegou mais cedo do que de costume. Eram 6:30, e ainda havia luz no jardim interno. Trazia a mochila de dinossauros e metade de um sanduíche de presunto que comeu na cadeira sem oferecer a ninguém. Porque tinha 7 anos,
e isso é perfeitamente razoável aos 7. Refúgia a deixou comer em paz. Ocupou-se dobrando a roupa de cama que as enfermeiras sempre deixavam pela metade, as pontas do cobertor que nunca ficavam perfeitas, o travesseiro que sempre tombava para a direita, coisas pequenas, coisas que importavam. Embora ninguém notasse, Dona Cuca disse Valentina quando terminou o sanduíche. A senhora tem família. Refúgia dobrou a ponta do cobertor. Tio diz. Valentina processou isso com a seriedade dos 7 anos, que não faz perguntas demais quando sente que não deve. E agora? Agora tenho outras coisas. A menina olhou para o tio, depois para a Refúgia. Depois voltou a olhar para o tio, como se estivesse somando algo na cabeça que não fechava. Minha mãe diz que a senhora vem todos os dias. Quase todos. Por quê? Refúgia terminou o cobertor. Endireitou-se e olhou para a menina. Porque alguém precisa. Valentina assentiu. Para ela, era explicação suficiente. Talvez porque aos 7 anos, as razões simples ainda façam sentido antes que a gente aprenda a complicá-las. Desceu da cadeira e foi ficar junto à cama. Do outro lado de Refúgia, as duas formavam uma imagem estranha. A mulher de 48 anos de avental azul e a menina de 7 com tranças desalinhadas, paradas em silêncio junto a um homem que não sabia que estavam ali. Ou sabia. Valentina estendeu a mão e pôs os dedos sobre a mão de Fulgêncio. Não exatamente sobre a mão, mas sobre os nós dos dedos, muito devagar. Como se medisse a temperatura de algo, tio Fulgue diz. Estamos aqui, nós duas. O monitor soou 2 vezes. Aquele bip diferente, o mais espaçado, o mais profundo. 2 vezes claras, como se alguém do outro lado de uma porta muito grossa tivesse batido para dizer: Oisai. Valentina retirou a mão. Viu? Disse a Refúgia. Vi. O que Refúgia não viu foi Dagoberto no corredor. Ele chegara sem avisar, coisa rara, porque Dagoberto era homem de agenda, e ficara parado junto ao vidro da porta por alguns segundos antes de entrar, tempo suficiente para ver a menina pôr os dedos sobre a mão do irmão, ver o monitor responder, ver Refúgia e Valentina trocarem aquele olhar de 2 pessoas que compartilham algo que ninguém mais entende. Entrou sem bater. Valentina. Está tarde. O táxi está lá fora. A menina o olhou. Ainda não. Tio Dago. Sim. Ya. Valentina franziu a testa. Aquela expressão de 7 anos que ainda não sabe disfarçar o que pensa de ordens que não parecem justas, e olhou para Refúgia como se buscasse aliança. Refúgia não disse nada. Isso também era uma resposta. Vamos. Minha filha, disse Dagoberto, mais suave, com aquela suavidade de quem não está acostumado a usá-la, e por isso se nota. Você volta na semana que vem. Valentina pegou a mochila de dinossauros, passou por Dagoberto sem olhar. Lô. Na porta. Parou e virou-se para Fulgêncio. Tchau. Tchau, Fulge. Eu sei que você me ouve. Saiu. Dagoberto ficou no quarto. Olhou para o irmão. Depois para Refúgia, que voltara à cadeira e tinha as mãos sobre os joelhos e os olhos no chão. Móvel. Sempre móvel quando ele estava perto. O relatório de amanhã, disse Dagoberto. A senhora sabia que fariam exames. Fiquei sabendo quando os técnicos chegaram e os resultados. O doutor me contou esta tarde. Silêncio. O que ele disse exatamente? Refúgia levantou os olhos. Só por um segundo. O suficiente para ver o rosto de Dagoberto, não o rosto de executivo. Não o rosto de irmão. Mas algo menor e menos controlado que os dois, algo que poderia ter sido medo, se Dagoberto fosse o tipo de homem que se permite ter medo. Disse que ele está melhorando. Dagoberto não respondeu. Virou-se e saiu. A porta se fechou desta vez por completo. Clique seco. Refúgia ouviu seus passos se afastarem rápido. Mais rápido do que de costume,
Como alguém que precisa chegar a algum lugar antes que algo mude. Muito tarde naquela noite, Refúgia tirou a camiseta azul da bolsa. Não era sexta-feira. Sexta era o dia em que a dobrava. Esse era o ritual. Essa era a regra que inventara sem dizer a ninguém. Mas não era sexta, e ela atirou mesmo assim. Porque havia algo naquele quarto naquela noite que pedia o gesto, que precisava dele de uma forma que ela não saberia explicar. Pôs a camiseta sobre os joelhos e a dobrou, primeiro as mangas para dentro, depois as laterais, depois em 3 partes iguais, o retângulo na palma da mão. Olhou para ela. Pensou em Emílio. Nos 4 anos que ele viveu e nos 4 anos que não viveu. Pensou. E isso era novo. Pensou de um jeito diferente em Fulgêncio. Nos 3 anos que ele passara entre uma coisa e outra, nem aqui, nem lá. Nem vivo por inteiro. Nem morto por inteiro. Pensou que às vezes permanecer nesse espaço intermediário é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. A camiseta estava em suas mãos quando Valentina entrou de volta no quarto, sozinha, sem a mochila, com o rosto de quem tem algo a dizer e não sabe se deve. Esqueci minha garrafinha, disse. Mas não procurou garrafinha nenhuma. Ficou parada à porta olhando a camiseta nas mãos de Refúgia. De quem é? Perguntou. Refúgia demorou. De alguém que eu amei muito. Valentina assentiu devagar. Aproximou-se, não para procurar a garrafinha que provavelmente nunca existira, e sentou-se na beira da cadeira, ao lado de Refúgia, sem pedir licença, porque aos 7 anos a gente ainda não sabe que deve pedir licença para se sentar perto de alguém que precisa. Pôs a mão sobre a camiseta dobrada, só a ponta dos dedos. Não disse nada. Refúgia também não. Do lado de fora, os passos de Dagoberto já não se ouviam. Dentro, apenas o monitor. Aquele bip constante. Aquele ritmo que Refúgia conhecia como se conhece a respiração de alguém com quem se dormiu por anos. Pelas mudanças mínimas. Pelas pausas que não deveriam existir e existem. O bip mudou. Valentina retirou a mão da camiseta e olhou para o monitor. Acho que ele gosta quando você está aqui, disse a Refúgia. Com toda a seriedade. Refúgia olhou para Fulgêncio. Seu peito subia e descia. As mãos imóveis sobre o lençol, a cânula, as pálpebras fechadas. Sim, disse muito baixo. Acho que sim. O que nenhuma das duas sabia era que Dagoberto, antes de ir embora, fizera uma ligação no corredor, não para os advogados, para outra pessoa. A conversa durou 4 minutos. Refúgia não ouviu. Valentina também não. Mas o doutor Armenta, que passou pelo corredor naquele momento, reconheceu o nome que Dagoberto disse ao telefone, e naquela noite o doutor Armenta não dormiu bem. O nome que Dagoberto havia dito ao telefone era Dr. Peruschia. O doutor Armenta o conhecia porque já lidara com esse nome antes, não pessoalmente, mas no papel, 2 anos antes, quando a família de outro paciente em estado vegetativo tentara acelerar o processo de desligamento dos aparelhos. Fora, o advogado Peruschia, quem apresentara os argumentos legais, fizera isso com uma eficiência que o doutor lembrava como elegante e que agora, pensando à noite, lhe parecia outra coisa. Na segunda-feira de manhã, o advogado Peruschia estava na sala de reuniões do hospital com 3 pastas, 2 assistentes e um sorriso de quem já sabe como a reunião vai terminar. Refúgia não participou da reunião. Ninguém a avisou que ela existiria. Soube porque a supervisora Graciela, uma mulher de 52 anos que trabalhava, havia 20 no hospital e tinha o costume de saber tudo o que acontecia em cada andar sem que ninguém lhe contasse. Apareceu no quarto 412 às 11 da manhã e disse em voz baixa, com a forma de falar de quem dá uma notícia que não gostaria de dar: Cuca, eles estão reunidos. O senhor Dagoberto e uns advogados. Refúgia não levantou os olhos do cobertor que dobrava.
E o doutor Armenta saiu de lá com uma cara que eu não gostei. Silêncio. Que tipo de reunião? Perguntou Refúgia. Das que têm a ver com decisões médicas? Das que assinam coisas? Refúgia terminou de dobrar o cobertor, colocou-o no lugar e virou-se para a supervisora. Há quanto tempo estão lá dentro? 1h30. Graciela foi embora. Refúgia ficou parada ao lado da cama de Fulgêncio, com as mãos pendendo ao lado do corpo. Quietas. Porque quando as mãos não têm nada para fazer, é que mais se percebe o que não se pode controlar. Olhou para ele. Eu sei, disse muito baixo. Eu sei o que estão fazendo. A reunião terminou à 1h da tarde. O doutor Armenta chegou ao quarto 412 minutos depois. Entrou, fechou a porta e ficou parado junto a ela. Como se precisasse manter a saída por perto. Solicitaram uma segunda opinião médica, disse. Um neurologista externo do Instituto Nacional. Quando? Sexta-feira. E se esse neurologista disser o mesmo que o senhor? O médico não respondeu de imediato. O advogado Perusquia apresentou um argumento sobre qualidade de vida projetada, disse por fim, escolhendo as palavras com o cuidado de quem sabe que o que diz pode ser usado depois. Argumenta que as mudanças recentes não são suficientes para modificar o prognóstico a longo prazo, que são respostas reflexas, não consciência. E o senhor? O que acha? Eu acho que há algo ali, mas achar não basta numa sala de reuniões com 3 pastas jurídicas. Refúgia o encarou. O que seria suficiente? O doutor Armenta abriu a boca, fechou, tornou a abrir. Precisaríamos de uma resposta documentada, algo que não pudesse ser classificado como reflexo, algo que demonstrasse escolha, uma reação diferenciada a estímulos diferentes, em condições controladas, com testemunhas. Até quando precisa disso? Antes de sexta, era segunda. Restavam 4 dias. O médico saiu. Refúgia sentou-se em sua cadeira. Pôs as mãos sobre os joelhos e olhou para Fulgêncio, aquele homem que passara 3 anos sem pedir nada, sem reclamar, sem incomodar ninguém. Exatamente como ela em todos os quartos de todos os hospitais, desde os 19 anos. Senhor Fulgêncio disse, vou lhe pedir uma coisa. O senhor me disse, pode. Na terça, tentaram o protocolo pela primeira vez. O doutor Armenta trouxe a enfermeira-chefe como testemunha. Refúgia concordou que estivessem ali. Não gostava da plateia, mas entendia. Sem testemunhas não havia documento. E sem documento não havia nada. O protocolo era simples. Refúgia falaria. O médico registraria a resposta do monitor. Se houvesse diferença entre as respostas à voz dela e as outras vozes, a do médico, a da enfermeira. Ao silêncio, aquilo seria evidência de resposta diferenciada. A enfermeira começou lendo em voz alta um trecho do jornal do dia. O monitor registrou a linha de base. Depois o médico leu instruções médicas em voz neutra. Monitor estável. Então Refúgia aproximou-se da cama. Não leu nada. Não tinha texto preparado. Contou, em voz baixa, sem olhar para o médico nem para a enfermeira, que naquela manhã vira pela janela do corredor uma árvore florescendo no jardim interno, que não sabia que tipo de árvore era, que as flores eram pequenas e amarelas e cheiravam a algo que ela não soube identificar, mas era bom. Que pensou nele quando as viu e não soube por quê, mas já não perguntava o porquê desse tipo de coisa. O monitor mudou. Não apenas o bip, a linha inteira. Uma elevação sustentada por 3 segundos, 4, antes de voltar à base, diferente de tudo o que fora registrado antes. A enfermeira-chefe olhou para o médico. O médico anotou tudo sem dizer nada. Repetiram 3 vezes naquele dia, 2 vezes na quarta, na quinta de manhã. O doutor Armenta tinha 5 páginas de registros com horário, testemunhas assinadas e uma diferença estatística que o advogado Perusquia teria dificuldade em chamar de reflexo. O que o médico não sabia
O que Refúgia também ainda não sabia era que Perusquia já previra essa possibilidade. Na quinta à tarde, chegou uma carta, não ao hospital, ao endereço da supervisora Graciela, responsável administrativa pelo pessoal da limpeza do quinto andar. A carta tinha timbre jurídico e 3 parágrafos. O primeiro descrevia uma suposta irregularidade no contrato de Refúgia Palomares com a empresa terceirizada que fornecia funcionários ao hospital. O segundo mencionava uma cláusula de confidencialidade que Refúgia teria violado ao participar de procedimentos médicos sem qualificação certificada. O terceiro informava que se iniciaria um processo de rescisão contratual caso a funcionária em questão não cessasse imediatamente qualquer atividade que excedesse suas funções de limpeza a partir do dia seguinte. Graciela ligou às 6 da tarde. Refúgia ouviu em silêncio os 3 parágrafos que Graciela leu pelo telefone, com aquela voz de mulher tentando manter o tom neutro, mas tremendo nas consoantes. "O que você vai fazer, Cuca?" perguntou Graciela ao terminar. Refúgia estava parada no corredor do quinto andar, junto à janela que dava para o jardim interno. A árvore que florescera continuava ali. Flores amarelas. O cheiro que ela não soubera identificar. "Amanhã é sexta", disse. "Sim. O neurologista vem na sexta." "Oisai." Graciela desligou. Ficou olhando a árvore, as flores pequenas, o jardim que ninguém visitava. Pensou em Emílio nas sextas-feiras, na camiseta, em dobrar e dobrar algo que já não servia para nada, exceto para lembrar que ela continuava ali. Pensou em Fulgêncio nos 3 anos, na melodia da madrugada, em Valentina com os dedos sobre os nós da mão dele, dizendo: "Eu já sabia", com aquela calma de quem ainda não aprendeu a duvidar do que vê. Entrou no quarto 412. Fulgêncio respirava. O monitor seguia seu ritmo habitual. Refúgia sentou-se. Tirou a camiseta da bolsa. Ainda não era sexta. Faltavam horas. Mas ela a tirou mesmo assim. Dobrou devagar. As mangas. As laterais. As 3 partes. O retângulo na palma da mão. Apertou-o. "Senhor Fulgêncio", disse. "Amanhã virão dizer que o senhor não está aqui. Que o que fizemos nestas semanas não conta. Que eu não deveria estar aqui." Pausa. "Preciso que me ajude amanhã." "Show uma vez." A mais importante. O monitor não mudou. Mas Refúgia não precisava que mudasse para saber que ele ouvira. Sabia como se sabem as coisas que ninguém pode ensinar. Pelos anos. Pelo corpo. Por essa certeza, sem nome que às vezes é mais firme do que qualquer papel com timbre jurídico, ficou ali a noite inteira, às 3 da manhã, sem saber por quê, ou talvez sabendo exatamente por quê. Começou a cantarolar a melodia sem nome, a de sempre. A que cantara para Emílio e cantava para Fulgêncio. E que agora parecia a mesma canção, embora fosse para 2 pessoas diferentes, em 2 tempos diferentes. O monitor mudou. Manteve-se. E Refúgia continuou cantando até amanhecer. O neurologista do Instituto Nacional, chamava-se Dr. Ibanes, chegou pontualmente. 50 anos. Cabelos grisalhos nas têmporas. Aquele tipo de homem que inspira confiança, não porque sorri, mas porque não sorri quando não há motivo. Trouxe seu próprio equipamento de registro, seus próprios formulários, sua própria forma de fazer as coisas. Revisou o prontuário durante 40 minutos antes de entrar no quarto, e quando entrou o fez com a atitude de quem vai examinar uma hipótese, não confirmar o que já lhe disseram. Refúgia não estava no quarto quando ele chegou. A supervisora Graciela a interceptara no corredor às 8 da manhã, com uma cara que dizia tudo antes de abrir a boca. "Pediram para você não ficar lá dentro durante a avaliação." "Quem pediu?" "O advogado Perusquia disse que sua presença pode enviesar os resultados." Refúgia olhou para a porta fechada do quarto 412. "E o doutor Armenta?" "Está lá dentro.
mas não conseguiu se opor. É protocolo de avaliação externa. Foi assim que colocaram. Refúgia assentiu uma vez. Devagar. E foi sentar-se na cadeira de plástico do corredor, junto ao dispenser de álcool em gel, de frente para a porta do quarto 412, esperou. Esperou 2 horas e 17 minutos. Contou os minutos no relógio de parede pendurado torto no fim do corredor. Contou também as pessoas que passaram. Enfermeiras. Maqueiros. Uma senhora com um buquê de girassóis. Um menino com curativo no joelho, caminhando com orgulho demais para sua idade. Contou para não pensar. Pensar naquele corredor, naquela cadeira, com aquela porta fechada, doía num lugar que não tem nome anatômico. A porta se abriu às 10h30. Primeiro saiu a equipe do Dr. Ibanez, depois o Dr. Armenta, que olhou para ela por um segundo, apenas um segundo, antes de desviar os olhos para o chão, depois o advogado Perusquia, que não a olhou, depois Dagoberto, que a olhou. Aquela olhada durou menos de 2 segundos, mas Refúgia a leu inteira. Não era triunfo. Era algo mais incômodo que triunfo. Era o rosto de alguém que conseguiu o que queria e ainda não tem certeza de que queria aquilo. O Dr. Ibanez saiu por último e parou diante de Refúgia. A senhora é a funcionária que tem estado com o paciente. Sim. O Dr. Ibanez a observou com aquele olhar clínico que não julga, mas também não consola. As respostas registradas esta semana são interessantes, disse. Mas, na minha avaliação de hoje, não consegui reproduzi-las em condições controladas. Sem um padrão reproduzível na presença de um avaliador independente, não posso certificar resposta diferenciada. Refúgia não disse nada. O que o Dr. Armenta registrou pode ter outras explicações, continuou o Dr. Ibanez, e em sua voz havia algo que não era crueldade, mas também não era gentileza. Era apenas exatidão. Não estou dizendo que não aconteceu. Estou dizendo que não é suficiente para o que se precisa certificar. Foi embora. Refúgia ficou sentada na cadeira de plástico do corredor, com as mãos no colo. O dispenser de álcool zumbindo ao lado, olhando para a porta do quarto 412, agora entreaberta, de onde vinha o som do monitor. Aquele bip constante, aquele ritmo que ela conhecia melhor que a própria respiração. Não chorou. Contou até 3. Depois entrou. O quarto estava exatamente igual, o cobertor bem posto porque ela o deixara assim de manhã, a bandeja limpa, a cortina pela metade, como ela imaginava que Fulgêncio gostaria se pudesse escolher. Sentou-se em sua cadeira e olhou para ele, peito subindo e descendo. Cânula. Mão sobre o lençol. Não funcionou, disse. O monitor continuou igual. Não consegui. Ou o senhor não conseguiu. Ou nós dois juntos não conseguimos contra tudo o que eles trouxeram. Mordeu o lábio. Contou até 3. Não chorou. Continua aqui. Senhor, caso isso sirva para alguma coisa, não serviu para nada que pudesse ser medido naquele momento, mas Refúgia ficou assim mesmo, porque ficar era a única coisa que sabia fazer com certeza. Ficar. Dobrar. Cantarolar. Limpar as pontas do cobertor que as enfermeiras sempre deixavam pela metade. Coisas pequenas. Invisíveis. Que ninguém agradece, porque ninguém nota quando estão bem feitas, apenas quando estão mal feitas. 3 anos disso. 3 anos sendo invisível no único lugar onde queria ser vista. Enfiou a mão no bolso do avental. A camiseta estava ali. Apertou-a sem tirá-la. Dona Consuelo chegou às 2 da tarde. Entrou no quarto 412 com seu chapéu de palha cor de mostarda e uma sacola plástica que tilintava. Dentro, Refúgia distinguiu o som de vários potes de gelatina, suficientes para alimentar um paciente de hospital por uma semana ou um sobrinho imaginário por 2 dias. Ai! Meu filho disse a Fulgêncio, acomodando os potes na mesinha com concentração absoluta.
Hoje trouxe de morango e de limão, porque o de manga estava muito caro. E, de todo modo, você nunca gostou de manga. Aurélio. Desde pequeno? Não. Refúgia estava em sua cadeira e não disse nada. Dona Consuelo terminou de arrumar as gelatinas e virou-se para ela. E você? Moça. O que tem? Está com cara de caixinha de defunto. Estou bem. Dona Consuelo. Está bem. Como eu sou magra. Sentou-se na cadeira junto à mesinha, não na de Refúgia, que ela já respeitava, e tirou da sacola um leque de plástico, começando a se abanar sem nenhuma necessidade climática aparente. O que aconteceu? Nada. Dona Consuelo. Mentirosa. Aqui aconteceu alguma coisa. Eu sinto. Abanou-se com mais energia. Olhe, eu não sei nada de medicina nem dessas coisas, mas sei quando alguém está fazendo algo ruim. Eu sinto o cheiro. Tenho 71 anos aprendendo a sentir. Refúgia a olhou. E que cheiro a senhora sente hoje? Cheiro de alguém querendo ficar com algo que não é seu, disse Dona Consuelo, com certeza serena e total. E cheiro de que a pessoa que deveria impedir isso está sentada nessa cadeira pensando que não pode. Silêncio. O monitor soou. Aquele bip diferente. Dona Consuelo olhou para o aparelho sem surpresa. Até Aurélio concorda comigo, disse. Guardou o leque na sacola com a mesma naturalidade com que o tirara. Bom, vou embora. O táxi me cobra por hora e eu demoro. Levantou-se. Pegou a sacola vazia e, na porta, parou. Ai, moça, como você se chama? Refúgia. Refúgia, repetiu Dona Consuelo. Como se pesasse o nome. Nome bonito. Significa que você é o lugar onde alguém pode se esconder quando todo o resto está errado. Foi embora. A porta ficou entreaberta. Refúgia ficou olhando o espaço onde Dona Consuelo estivera. Depois olhou para Fulgêncio. Depois para o monitor. O bip, diferente, permanecera durante toda a conversa com Dona Consuelo. Agora voltava devagar à linha de base. Refúgia tirou a camiseta da bolsa. Colocou-a sobre os joelhos. Não a dobrou. Apenas a manteve estendida. Com o dinossauro sem cor olhando para cima. O senhor acha que tenho razão em ficar? Perguntou a Fulgêncio. Nada. Ou já chega? Já fiz o que podia fazer? Nada. Porque, se já chega, eu posso ir embora. Não preciso estar aqui. Ninguém me obriga. Ninguém me paga hora extra há meses. Ninguém vai me agradecer. Pausa. Mas, se ainda não chega, baixou a voz até quase nada. Se ainda falta alguma coisa, então preciso saber que não estou sozinha nisso. O monitor mudou. Não apenas o bip, algo mais. Uma variação sustentada na linha por 4 segundos. 5. Mais longa do que qualquer uma registrada naquela semana. Sem testemunhas. Sem doutor Armenta. Sem horários assinados. Apenas Refúgia. Fulgêncio e a camiseta azul sobre seus joelhos. Ela o olhou. Peito subindo e descendo. Pálpebras fechadas. Mão sobre o lençol. Então, tão pequeno que poderia ter sido qualquer coisa, um tremor muscular. Uma contração involuntária. Qualquer uma dessas coisas para as quais os médicos têm palavras, e que não significam nada. Os dedos da mão direita de Fulgêncio Monteiro de Barros se fecharam devagar. Uma vez, Refúgia não chamou o médico. Ficou olhando aquela mão, depois colocou a camiseta azul dobrada, o retângulo perfeito, sobre o lençol junto aos dedos que já haviam se aberto novamente, e pensou que talvez ainda faltasse algo e que ela não estava sozinha. Na segunda-feira seguinte, amanheceu nublado. Refúgia chegou ao hospital às 11. 1 hora mais tarde que o habitual, porque Graciela lhe dissera na sexta que, tecnicamente, ela já não podia estar no 5º andar durante horários de avaliação. Refúgia decidira que,
Se não podia estar durante as avaliações, chegaria depois delas. Era uma distinção pequena. Era o único que tinha. Subiu pelas escadas, como sempre. Cumprimentou as enfermeiras de plantão. Como sempre. Pegou seu balde e seu pano no depósito de limpeza. Como sempre. Empurrou a porta do quarto 412. Havia um homem sentado em sua cadeira. Não era o doutor Armenta. Não era Dagoberto. Era um homem de uns 60 anos. Cabelos brancos. Terno azul marinho que fora caro 10 anos antes e ainda conservava a dignidade. Uma pasta de couro, marrom sobre os joelhos e óculos, pendurados no pescoço por uma corrente fina. Levantou-se quando ela entrou. A senhora é Refúgia Palomares. Sim. Meu nome é Norberto Castellanos. Sou o advogado pessoal do senhor Fulgêncio Monteiro. O advogado que ele designou antes do acidente, não o que a família designou depois. Refúgia o olhou. Depois olhou para Fulgêncio. Peito subindo e descendo. Monitor. Mãos. Depois voltou ao advogado. Há quanto tempo está me procurando? Desde quinta-feira, disse o advogado Castellanos. Fiquei sabendo da avaliação, do resultado e da carta que mandaram à sua supervisora. Fechou a porta com cuidado. Preciso que escute uma coisa. A pasta de couro marrom tinha 3 fechos. O advogado Castellanos os abriu com a calma de alguém que já abrira aquela mesma pasta muitas vezes e sabe exatamente o que há dentro. Tirou um tablet. Ligou-o e procurou um arquivo. 3 dias antes do acidente disse: o senhor Fulgêncio me chamou ao meu escritório. Disse que tinha informações sobre irregularidades no Grupo Monteiro. Irregularidades que envolviam o irmão. Não me deu detalhes pessoalmente. Disse que não era seguro. Em vez disso, deixou isto. Entregou o tablet à Refúgia. Na tela havia um arquivo de áudio. 23 minutos e 40 segundos. O senhor ouviu? Perguntou Refúgia. Várias vezes. E por que não apresentou antes? Por que 3 anos? O advogado Castellanos tirou os óculos. Limpou-os na lapela do paletó e voltou a pendurar. Luz, porque o senhor Fulgêncio me pediu que esperasse. Disse que, se algo lhe acontecesse, eu só deveria apresentar isto se a situação chegasse a um ponto sem retorno. Essas foram as palavras exatas dele. Ponto sem retorno. Fez uma pausa. Na sexta-feira, chegamos a esse ponto. Refúgia olhou para o tablet. O que ele diz? Muitas coisas, disse o advogado, mas o que importa para a senhora está no minuto 9. Refúgia apertou o play. Ouviu a voz de Fulgêncio Monteiro pela primeira vez em 3 anos. Grave. Pausada. Com aquele sotaque paulistano que ela não esperava, mas que de alguma forma reconheceu. Como quando alguém escuta uma melodia que não sabia conhecer. Ouviu os primeiros 8 minutos, sem se mover. No minuto 9. Deixou de respirar por um instante. A voz de Fulgêncio dizia: caso eu fique incapacitado, designo como tutora legal de minhas decisões médicas a senhora Refúgia Palomares de Gutierrez, funcionária do Hospital Santa Helena, em São Paulo. Eu a conheço há 8 meses. Eu observei. Sei o que faz. Como faz e por que faz. Eis-aí, com a certeza com que se sabem as coisas que não se podem provar, mas que são mais reais que qualquer papel, que ela tomará as decisões corretas, não porque entenda de medicina, mas porque entende do que importa. Pausa na gravação. Norberto, se você está ouvindo isto, é porque o pior já aconteceu. Encontre essa mulher e faça o que lhe peço. Refúgia abaixou o tablet e olhou para Fulgêncio. Peito subindo e descendo. Monitor. Mãos sobre o lençol. Os dedos que na sexta tinham se fechado devagar uma vez, sem testemunhas. Ele me conhecia, disse. Não era pergunta. Desde antes de a senhora saber, disse o advogado Castellanos. O senhor Fulgêncio era um homem que observava, não falava muito, mas via tudo.
Refúgia pôs o tablet sobre a bandeja. Enfiou a mão no bolso do avental. A camiseta estava ali. Apertou-a forte, mais forte que de costume, e contou. 2, 3. Não chorou, mas chegou perto, mais perto do que em muitos anos. O que fazemos agora? Agora, disse o advogado Castellanos. Fechando a pasta com seus 3 fechos, apresentamos isto ao juiz que autorizou a avaliação amanhã pela manhã. Logo cedo. E a senhora vem comigo. E Dagoberto. O advogado a olhou com a calma de um homem que viu muitas coisas e aprendeu que a calma é mais eficiente que a indignação. O senhor Dagoberto saberá esta tarde, quando eu mesmo ligar para informar-lo de que este documento existe e será apresentado amanhã, e se ele tentar bloquear. Pode tentar, disse o advogado, mas há algo que o senhor Fulgêncio também previu. Abriu a pasta outra vez e tirou uma pasta fina. As irregularidades que mencionei estão documentadas aqui. Transferências do Grupo Monteiro para contas pessoais de Dagoberto, R$ 4.300.000 em 18 meses. O senhor Fulgêncio sabia antes do acidente, documentou tudo e deixou instruções de que, se Dagoberto tentasse bloquear o processo de tutela, isso seria apresentado simultaneamente ao Ministério Público. Silêncio. O monitor soou. Aquele bip diferente, o mais espaçado, o mais profundo. O advogado Castellanos olhou para o aparelho, depois para a Refúgia. Ele faz isso com frequência, só quando importa, disse Refúgia. Naquela tarde, Valentina chegou sem avisar. Trazia a mochila de dinossauros e o desenho que mostrara semanas antes, o homem na cama, com linhas em todas as direções, e a figura de avental azul ao lado. Tirou o desenho sem dizer nada e colocou-o sobre a bandeja junto ao tablet do advogado Castellanos, que Refúgia ainda não havia devolvido. Já? Perguntou Valentina. Já o quê? Minha menina, já é hora de te dar o desenho. Refúgia a olhou. Por que agora? Valentina encolheu os ombros com aquela economia de movimentos de quem considera que a pergunta tem resposta óbvia, porque hoje ele parece diferente, disse, apontando para Fulgêncio. Não sei explicar, mas parece diferente. Refúgia olhou para Fulgêncio. Peito subindo e descendo. Monitor. Mãos. A menina tinha razão. Algo havia mudado. Não no corpo. Não nos números. Nada que o Dr. Ibanez pudesse medir. Era algo no ar do quarto. Na temperatura daquele silêncio específico, como quando se entra num lugar onde algo importante acabou de acontecer e ainda se sente o eco. Refúgia pegou o desenho. A figura de avental azul tinha um sorriso que Valentina desenhara com muito cuidado, uma curva simples de 2 traços, mas inconfundível. Obrigada, minha menina. Valentina subiu em sua cadeira. Ficou olhando para o tio com a seriedade dos 7 anos. Tio Fulga diz. Amanhã vão fazer uma coisa importante. A dona Cuca vai, e você precisa ajudar. Monitor. Aquele bip. Eu sei, disse Valentina. Oisai. Refúgia ficou até muito tarde. Não cantou naquela noite. Não falou. Apenas ficou ali em sua cadeira, com o desenho de Valentina sobre os joelhos, a camiseta azul na bolsa e a voz gravada de Fulgêncio ainda ressoando em algum lugar entre os ouvidos e o peito, onde ressoam as coisas que a gente não esperava ouvir. Sei o que faz. Como faz e por que faz. 3 anos. Ele soubera antes dela. Pensou em todas as noites, na melodia. Nas cestas com a camiseta. Em Emílio. Na lacraia às 3 da manhã e no pote plástico que tivera pronto, porque algo nela sabia, sem saber como, que iria precisar dele. Pensou em Dagoberto, recebendo a ligação do advogado Castellanos naquela tarde, no rosto que teria feito, naquela dúvida não arrependimento, dúvida que ela vira 2 semanas antes no batente da porta, quando ele a olhou por um segundo antes de ir embora,
Talvez ele também, em algum lugar muito fundo, soubesse algo que não queria saber. Talvez isso fosse o mais triste de tudo. À meia-noite, Refúgia dobrou o desenho de Valentina com o mesmo cuidado com que dobrava a camiseta, primeiro ao meio, depois de novo, até virar um retângulo pequeno que cabia na palma da mão. Guardou-o no bolso do avental junto à camiseta azul, 2 retângulos. 2 coisas que cabiam numa mão e pesavam como se fossem muito maiores. Amanhã, disse a Fulgêncio. O monitor respondeu. Refúgia levantou-se. Apagou a luz pequena do canto e ficou na escuridão do quarto, ouvindo aquele bip constante. Aquele ritmo que conhecia melhor que o próprio, até os olhos se fecharem. A avó chegou na terça-feira de manhã. Ninguém a chamara. Ninguém lhe dissera nada. Tinha 81 anos e joelhos que não aguentavam os corredores do hospital. Mesmo assim, chegou às 9 com seu bastão de madeira e uma sacola de pano com o nome de um supermercado já gasto pelo uso. E subiu de elevador até o 5º andar com aquela lentidão de quem sabe exatamente aonde vai e não tem pressa. Porque a pressa, a certa altura da vida, já não serve para nada. Chamava-se Encarnação. Todos a chamavam de Dona Nachita. Refúgia a conhecia de vista. Vira-a 3 ou 4 vezes em 3 anos. Sempre muito cedo. Sempre sozinha. Sempre com aquele rosto de mulher que enterrou coisas que não deveria ter enterrado e aprendeu a continuar andando mesmo assim. A última vez fora 8 meses antes. Refúgia lembrava aquele dia porque Dona Nachita ficara 40 minutos parada junto à cama de Fulgêncio sem dizer nada. Quando saiu, tinha os olhos secos, mas algo na forma como segurava o bastão havia mudado. Naquela manhã, entrou no quarto 412 e encontrou Refúgia sozinha, preparando-se para sair ao fórum com o advogado Castellanos. A senhora é Cuca? Perguntou Dona Nachita da porta. Sim, senhora. Valentina me falou da senhora. Entrou devagar, apoiando-se no bastão, e ficou junto à cama olhando o filho. Faz muito tempo que a senhora está aqui. Moça. 3 anos. Por quê? Refúgia já respondera essa pergunta a Valentina. A Graciela. A si mesma nas noites longas. Mas Dona Nachita a fazia de outro jeito, não com curiosidade, e sim com algo mais próximo do reconhecimento, porque alguém precisava, disse Refúgia. Como sempre. Dona Nachita a olhou. Tinha olhos escuros e pequenos, desses que não piscam muito, e por isso veem mais. Não disse. Essa não é a razão completa. Refúgia não respondeu. A razão completa, disse Dona Nachita, apoiando o bastão e dando um passo mais perto da cama, é que a senhora reconheceu algo nele. Ou em si mesma, ou nos dois juntos. Silêncio. O monitor soou. Dona Nachita olhou para o aparelho, depois para o filho, pôs a mão devagar sobre a testa de Fulgêncio, com aquele cuidado de mãos que sabem o que tocaram e o que soltaram. Não disse nada. Ficou assim um momento longo, dos que não se medem em segundos. Depois retirou a mão e voltou-se para Refúgia. Vá, disse. Faça o que precisa fazer. Eu fico aqui com ele. O fórum ficava na Avenida Paulista. O advogado Castellanos dirigiu. Refúgia foi no banco do passageiro com a bolsa de pano sobre os joelhos, a mesma bolsa de sempre. A de ir ao hospital com a camiseta dentro e agora também o desenho de Valentina dobrado. Não falaram muito no caminho. O advogado conhecia o processo. Refúgia não tinha nada a acrescentar que não estivesse no áudio de Fulgêncio e nas 5 páginas de registros do Dr. Armenta. Tudo o que precisava ser dito já estava dito. O que restava era que alguém escutasse. Chegaram às 10h15. A sala de audiência era pequena e cheirava a papel úmido e café que ninguém terminara. O juiz chamava-se Dr. Próspero Riron, um nome que Refúgia achou soar como personagem de outra história, e tinha rosto de homem que ouviu coisas urgentes demais que depois se revelaram não ser urgentes.
calibrando cada nova urgência com aquele ceticismo profissional que não é crueldade, mas autodefesa. O advogado Perusquia já estava lá. Dagoberto também. Dagoberto a olhou quando ela entrou, não com olhar de executivo, nem de irmão, com algo que Refúgia não soube classificar por completo, algo entre reconhecimento e desconforto. Algo que já estava ali havia tempo e que, naquele dia, naquela sala pequena com cheiro de papel úmido, não podia esconder-se. A audiência durou 2 horas. O advogado Castellanos apresentou o áudio, o juiz o ouviu inteiro. 23 minutos e 40 segundos da voz de Fulgêncio, grave e pausada, dizendo coisas que ninguém naquela sala esperava ouvir. O advogado Perusquia objetou 3 vezes. Nas 3, o juiz Hiron levantou a mão com a paciência de quem faz isso há 20 anos e esperou que terminasse. Refúgia não falou durante a audiência. Não lhe pediram que falasse. Ficou sentada ao lado do advogado Castellanos, com as mãos sobre a bolsa de pano e os olhos fixos à frente, naquele ponto entre a mesa e a parede, onde a gente põe os olhos quando precisa ficar quieta por dentro, embora tudo se mova por fora. Quando o juiz suspendeu para deliberar, Dagoberto saiu ao corredor. Refúgia também saiu porque precisava de água. Encontraram-se junto à máquina de bebidas. Dagoberto colocou moedas. Refúgia esperou sua vez. Nenhum dos dois disse nada por um momento que durou mais do que deveria. A senhora não o conhecia, disse Dagoberto por fim. Não com raiva. Com algo mais cansado do que raiva. Não disse Refúgia. Mas eu estive. Estar não é conhecer. Às vezes é mais. Dagoberto tirou o refrigerante da máquina, olhou para a lata, mas não a abriu. Ele sempre fazia isso, disse muito baixo, quase para si mesmo. Via coisas nas pessoas que ninguém via. Desde pequeno, sempre me irritou esse dom dele. Refúgia o olhou. Pela primeira vez em semanas, não o viu como o obstáculo, nem como o antagonista, nem como a carta jurídica, nem como a ligação no corredor. Viu-o como um homem de 51 anos parado junto a uma máquina de bebidas com um refrigerante que não ia tomar, dizendo em voz quase inaudível, algo que provavelmente nunca dissera a ninguém. Não respondeu. Às vezes, o silêncio é o único lugar onde cabe o que alguém precisa pôr para fora. Voltaram à sala sem falar. O juiz Hiron demorou 40 minutos para voltar. Quando voltou, leu a decisão com voz de funcionário. Aquela voz plana e exata que não sobe nem desce porque não está ali para emocionar, mas para informar. Refúgia ouviu cada palavra. Algumas compreendeu de imediato, outras foi entendendo depois. No caminho de volta, enquanto o advogado Castellanos dirigia, e ela olhava pela janela as árvores passando uma a uma, o que entendeu de imediato foi isto: o áudio era válido, a designação era legal, ela era tutora. O que entendeu depois, mais devagar, foi o outro. Fulgêncio Monteiro de Barros, 3 dias antes que um caminhão sem freios o deixasse entre uma coisa e outra numa estrada chuvosa. Pensara nela. Tinha-a visto. Colocara seu nome num documento legal com sua assinatura e a assinatura de 2 testemunhas e deixara aquilo com um único advogado em quem confiava, com instruções de encontrar, lá se chegasse o momento. Ela não sabia, ele sabia. 3 anos de noites, 3 anos de melodia, camiseta dobrada, cobertor com pontas perfeitas e ninguém para agradecer. 3 anos sendo invisível, e ele a vira. Antes de tudo isso, Refúgia apertou a bolsa de pano sobre os joelhos, o retângulo da camiseta, o retângulo do desenho de Valentina. A senhora está bem? Perguntou o advogado Castellanos, sem tirar os olhos da rua. Estou, disse Refúgia. E era verdade. A verdade mais estranha e mais completa que dissera em muito tempo. Quando voltou ao hospital, era 1 da tarde. Dona Nakita continuava no quarto 412.
Estava sentada na cadeira de Refúgia, a cadeira que ninguém mais usava, com o bastão apoiado no joelho e as mãos juntas sobre o colo, olhando para Fulgêncio, com aquela expressão de mãe que aprendeu que olhar é a única coisa que sempre se pode fazer. Não perguntou como fora. Refúgia também não explicou. Aproximou-se da cama, colocou a mão na grade metálica fria. No lugar de sempre. Voltei e disse muito baixo. O monitor soou. Aquele bip, o de sempre. Dona Natita a ouviu. Depois olhou para a Refúgia com aqueles olhos pequenos e escuros que piscavam pouco. Sabe o que Valentina me contou? Oque, que o tio dela escuta a senhora mais do que qualquer pessoa. Refúgia não respondeu. Acho que ela tem razão, disse Dona Natita. Os que estão entre uma coisa e outra ouvem diferente, ouvem o que precisam ouvir para decidir se ficam ou se vão. Levantou-se devagar, apoiando-se no bastão. Continue fazendo o que faz. Moça, seja lá o que for. Continue. Saiu sem dizer mais nada. A porta ficou entreaberta. Refúgia ficou sozinha com Fulgêncio. O monitor. O bip constante e a luz da tarde entrando pela cortina pela metade, tirou a camiseta da bolsa. Não era cesta. Não importava. Dobrou-a. Primeiro as mangas, depois as laterais, depois as 3 partes iguais, o retângulo na palma da mão, colocou-a sobre o lençol. Junto aos dedos de Fulgêncio, não sobre a mão. Apenas perto. Perto o bastante para que, se ele pudesse sentir algo através de toda aquela distância entre o sono e o despertar, sentisse que havia algo ali, sentou-se. Fechou os olhos, sem pensar, sem decidir. Como saem as coisas que ficaram tempo demais guardadas, cantou a melodia sem nome. A de sempre. A que cantara para Emílio e para Fulgêncio, e que agora, naquele quarto de tarde com cheiro de hospital e de flores amarelas do jardim, entrando pela janela entreaberta, soava como se sempre tivesse sido para aquele exato momento, cantou devagar. O monitor mudou. Manteve-se. E os dedos de Fulgêncio sobre o lençol se fecharam ao redor da camiseta azul, devagar, uma vez, com uma firmeza que nada tinha de involuntária. Refúgia parou de cantar. Abriu os olhos. Olhou a mão. A camiseta dentro daqueles dedos fechados, o dinossauro sem cor aparecendo entre os nós. Não chamou o médico. Não disse nada. Apenas pôs a mão na grade metálica e ficou ali, imóvel, sentindo que algo que estivera quebrado por muito tempo não nele, não nela, mas no espaço entre os dois, acabara de encontrar uma forma de se fechar. A audiência formal foi marcada para quinta-feira, não no pequeno fórum da Paulista, mas em um prédio maior, no centro, com sala de espera de mármore cinza, guardas na entrada e aquele silêncio específico dos edifícios onde as coisas se tornam oficiais e definitivas. O advogado Castellanos chegou com 3 pastas, o áudio de Fulgêncio numa memória USB com cópia certificada e os 5 dias de registros assinados do Dr. Armenta. Refúgia chegou com sua bolsa de pano e o uniforme azul, não o avental de trabalho, mas o uniforme completo, aquele que usava quando algo a fazia querer parecer inteira. O advogado Perusquia chegou com 4 pessoas. Dagoberto chegou sozinho. Isso Refúgia não esperava. Viu-o entrar pela porta lateral, sem os homens de terno, sem assistentes, com uma pasta fina debaixo do braço e uma expressão que não era a das reuniões anteriores. Era um rosto menor, mais cansado. O rosto de alguém que passou vários dias sem dormir direito e já não tem certeza de por que ficou acordado. Ele a olhou ao passar, assentiu uma vez, quase nada, e foi sentar-se do outro lado da sala. Refúgia não soube o que fazer com aquele gesto. Guardou-o. O juiz que presidia a audiência chamava-se Dr. Fulgêncio Abúndio Reis, o que produziu um momento estranho, quando o escrevente o anunciou, e Refúgia,
Ouviu o nome Fulgêncio ressoar na sala de mármore cinza, como se o homem do quarto 412 tivesse enviado um eco adiante para lembrar-la de que estava ali. O advogado Castellanos apresentou o caso em 20 minutos, claro, sem enfeites, com aquela economia de palavras de quem sabe que o que tem é suficiente e não precisa inflar. O áudio foi reproduzido por completo, 23 minutos e 40 segundos da voz de Fulgêncio, enchendo a sala, grave, pausada, exata. Quando chegou ao minuto 9, Refúgia olhou para a frente. Eu a conheço há 8 meses. Eu a observei. Sei o que faz, como faz e por que faz. O advogado Perusquia objetou que o documento não havia sido registrado em cartório em vida pelo Sr. Monteiro e que, portanto, sua validade legal era questionável. O advogado Castellanos respondeu com 3 precedentes jurídicos e uma cópia do registro notarial que, sim, existe-a, lavrado no cartório de notas número 47 de São Paulo. 3 dias antes do acidente, Perusquia examinou os papéis. Examinou de novo. Não objetou mais. Depois vieram os registros do Dr. Armenta. O juiz os leu com atenção, fazendo perguntas técnicas que o médico respondeu com aquela calma nova que Refúgia lhe vira desde o dia em que apresentara o relatório na reunião, a calma de alguém que decidiu que já não vai medir as palavras para que convenham a quem está na sala. Doutor, perguntou o juiz. Em sua opinião profissional, as respostas registradas são compatíveis com atividade cognitiva. Em minha opinião profissional, disse o Dr. Armenta, são compatíveis com processamento consciente de estímulos específicos. Não posso certificar o grau, mas posso certificar que são consistentes, reproduzíveis em condições semelhantes e estatisticamente distintas dos reflexos basais do paciente. E o neurologista externo, Dr. Ibáñez, não conseguiu reproduzir as condições em sua avaliação porque o estímulo ao qual o paciente responde não é genérico, é específico. É a voz da senhora Palomares. Silêncio na sala. O juiz Abúndio Reis escreveu algo, depois levantou os olhos. A senhora Palomares está presente? Sim, disse o advogado Castellanos. Gostaria de ouvi-la. Refúgia levantou-se. Não havia preparado nada. O advogado Castellanos dissera que provavelmente não pediriam que falasse, que o áudio e os registros seriam suficientes, e ela não preparara nada porque não sabia como preparar algo assim. Não sabia o que se diz numa sala de mármore cinza sobre 3 anos de noites. Melodia sem nome e camisetas dobradas às cestas. Senhora Palomares, disse o juiz, pode me dizer por que esteve com o senhor Monteiro todos esses anos? Refúgia o olhou. Porque alguém precisava, disse. Pausa. E se eu perguntar a razão completa? Refúgia pensou em Dona Nachita, dizendo, essa não é a razão completa com aqueles olhos pequenos e escuros. Porque reconheci alguma coisa, disse. Não sei bem o que, mas reconheci e não consegui ir embora. Reconheceu o que exatamente? Alguém que estava ali, embora ninguém visse. Isso eu entendo. Entendi a vida inteira. O juiz a observou por um momento e voltou a escrever. Refúgia se sentou. O advogado Perusquia pediu a palavra. Apresentou 4 argumentos contra a validade da tutela. Os 4 eram bem construídos. Refúgia não entendia a linguagem jurídica, mas entendia a estrutura, e a estrutura era sólida. O advogado Castellanos respondeu a cada um. O juiz fazia perguntas. Os advogados respondiam. Isso durou 40 minutos. Então o juiz perguntou a Dagoberto se queria fazer alguma declaração. Dagoberto levantou-se. Abriu a pasta fina. Olhou para ela. Fechou-a. Quero apresentar algo, disse. Não como argumento contra a tutela, como informação relevante ao juízo. O advogado Perusquia o olhou com uma expressão que Refúgia leu de imediato. Não haviam combinado aquilo. Dagoberto tirou uma folha da pasta e a pôs sobre a mesa do escrevente.
É uma carta, disse. Escrevi ontem à noite. Reconhece as transferências que meu irmão documentou. 4.300.000 reais em 18 meses. Eu fiz. Não vou dizer que não fiz. Silêncio total na sala. Estou disposto a devolver o valor integral ao Grupo Monteiro e a me submeter ao processo legal correspondente, continuou com a voz de um homem que tomou uma decisão que lhe custou várias noites e que, agora que a pronunciou, já não pode custar mais. Não estou aqui para disputar a tutela. Estou aqui porque, se Fulgêncio designou esta mulher, é porque a conhece melhor do que eu conheço a ele. E isso fez uma pausa curta. Isso eu já sabia há algum tempo. Sentou-se. O advogado Perusquia recolheu suas pastas com movimentos precisos e controlados, como alguém guardando algo que já não faz sentido manter aberto. Refúgia o observou. Pensou em todas as noites que aquele homem representara nos corredores, nas salas de reunião, nos fóruns com cheiro de café frio. Pensou que havia algo quase triste na eficiência com que ele guardava as pastas, em como alguém pode dedicar tanto esforço à direção errada e fazer isso perfeitamente. Não disse nada. Algumas coisas só servem para serem pensadas. O juiz Abúndio Reis levou 20 minutos para deliberar. Quando voltou, leu a decisão com aquela voz plana e exata. A tutela legal das decisões médicas ficava reconhecida em nome de Refúgia Palomares de Gutierres. As transferências documentadas seriam encaminhadas ao Ministério Público para o procedimento correspondente. O advogado Perusquia ficava notificado de que suas gestões anteriores para limitar o acesso da senhora Palomares ao paciente seriam revisadas no contexto do processo. Do lado de fora, no corredor de mármore cinza, havia 3 funcionários do Grupo Monteiro que haviam chegado sem que ninguém os chamasse. Refúgia não soube como souberam. Graciela, talvez, ou alguém que conhecia alguém. Estavam junto à parede, com a postura de pessoas que querem saber o que aconteceu, mas não sabem se têm direito de perguntar. Quando Refúgia saiu da sala, um deles, um homem jovem de paletó cinza que ela não reconhecia, abriu a boca para dizer algo. Não disse. Apenas assentiu. Refúgia assentiu também. Foi suficiente. Valentina estava no quarto 412, quando Refúgia chegou ao hospital naquela tarde, sentada na cadeira com a mochila de dinossauros no chão e os pés que não alcançavam o piso balançando devagar. Quando viu Refúgia entrar, ficou quieta por um momento, avaliando algo com a seriedade dos 7 anos. Você ganhou? Perguntou. Não era uma briga, mas ganhou. Refúgia deixou a bolsa de pano no encosto da cadeira. Sim. Valentina assentiu uma vez, com a satisfação compacta de quem já sabia, mas precisava ouvir. Tio Fulge disse a Fulgêncio naquela voz tranquila de sempre. A dona Cuca ganhou. Agora você pode ficar tranquilo. O monitor suou. Aquele bip, o de sempre. Valentina olhou para ele. Depois para Refúgia. Depois voltou a olhar para o monitor, como se lesse algo que os outros não sabiam ler. Acho, disse a menina. Muito devagar, que está quase... Fulgêncio Monteiro de Barros abriu os olhos numa terça-feira à tarde, 3 semanas depois da audiência. Não foi dramático. Não houve alarmes. Médicos correndo. Nem aquele momento de filme em que alguém acorda. De repente sabe tudo. Diz o nome de alguém. E todos choram de pé. Foi assim. O doutor Armenta revisava o prontuário junto à janela. Refúgia estava em sua cadeira, com as mãos sobre os joelhos, deixando passar uma tarde que era como todas as outras, exceto que não era, e Fulgêncio. Semaviso, sem nenhuma alteração particular no monitor, abriu os olhos. Abriu-os devagar, como alguém que há muito tempo queria fazer uma coisa, e enfim encontrou o momento. Olhou primeiro para o teto, depois para a janela, depois, virando a cabeça muito lentamente, com o esforço visível de quem usa músculos que passaram anos imóveis, olhou para a cadeira ao lado da cama,
Refúgia estava ali. Ela a olhou. Ela o olhou. Ele não disse nada. Ainda não podia. A voz demora. Os músculos da garganta esquecem. Há um processo longo entre abrir os olhos e conseguir dizer algo que faça sentido. Refúgia soube disso depois. Quando o médico explicou, naquele momento, só viu os olhos de Fulgêncio Monteiro, abertos pela primeira vez em 3 anos, escuros e quietos, olhando para ela com uma expressão que ela não soube nomear. Mas reconheceu. Era a mesma que ela tinha toda noite ao entrar no quarto, a de alguém que sabe que há algo ali. Embora não possa provar, o Dr. Armenta deixou o prontuário cair, a capa bateu no chão. Ninguém a recolheu. As semanas seguintes foram lentas e cheias de pessoas, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, especialistas em reabilitação que chegavam com suas próprias pastas, seus cronogramas e suas palavras técnicas para descrever o que acontecia com um corpo que estivera 3 anos entre uma coisa e outra e agora decidia devagar, voltar por inteiro. Refúgia continuou indo. Não como funcionária. A carta do advogado Perusquia deixara isso num limbo legal que o advogado Castellanos estava resolvendo, mas que, na prática, significava que seu contrato terceirizado já não existia. Ela vinha de outra forma, semi-uniforme, sem pele, sem pano, com sua bolsa de pano, sua cadeira e o costume de 3 anos que não se desfaz de um dia para o outro. Ninguém lhe disse para não vir. Ninguém perguntou com que título estava ali. Graciela a cumprimentava no corredor com aquele aceno de cabeça que, entre elas, significava tudo bem, continue. As enfermeiras guardavam café para ela. O Dr. Armenta a incluía nas atualizações do estado de Fulgêncio como se ela fizesse parte da equipe, o que, de certa forma, era verdade desde o começo. Fulgêncio recuperou a voz em 12 dias. As primeiras palavras foram para o médico, perguntas concretas, práticas, de homem que abre os olhos depois de 3 anos e a primeira coisa que quer saber é o estado das coisas. Quanto tempo? O que aconteceu? O que vem agora? A primeira vez que falou com Refúgia foi numa quinta-feira à tarde. Ela estava em sua cadeira. Ele estava semi-inclinado. A cama levantada, almofadas ajeitadas. Aquele progresso visível e cotidiano de alguém aprendendo a usar o corpo outra vez. Ele a observava havia algum tempo sem dizer nada, com aquele costume de observar que Refúgia agora entendia não ser timidez, mas método. Disseram que a senhora cantava, disse. A voz ainda rouca. Devagar, mas inteira. Refúgia o olhou. Incomodava. Não disse Fulgêncio. Era a única coisa que eu ouvia com clareza. Silêncio. Que música era? Não tem nome, disse Refúgia. É uma que aprendi sem saber de quem. Fulgêncio assentiu como se isso fizesse todo o sentido do mundo. Pode cantar. Refúgia o olhou. Olhou a janela. O jardim interno, onde a árvore de flores amarelas continuava ali, mais carregada. Agora que semanas haviam passado, cantou baixinho, sem fazer daquilo um momento, sem anunciar nem preparar, cantou como sempre cantara. Como se canta quando ninguém está olhando. Embora houvesse alguém olhando, Fulgêncio fechou os olhos. Não para dormir. Para escutar melhor. Dagoberto veio uma vez. Foi numa quarta-feira de manhã. Quando Refúgia não estava, o Dr. Armenta contou depois. Ele chegara sem avisar, entrara no quarto, ficara 20 minutos sem falar e depois fora embora. Sobre a mesinha, deixaram um envelope fechado com o nome de Fulgêncio escrito à mão. Naquela letra apertada e ordenada que Refúgia vira nos documentos legais, Fulgêncio leu sozinho. Não contou a Refúgia o que dizia. Ela não perguntou. Há cartas que pertencem apenas a quem as recebe, e o espaço entre 2 irmãos é um desses lugares onde ninguém mais tem o que fazer. Isso Refúgia sempre soube.
Sabia reconhecer os limites dos espaços que não eram seus, o que talvez seja uma das coisas mais difíceis que existem e uma das menos ensinadas. O que soube, porque o Dr. Armenta lhe disse sem que ela pedisse, foi que Dagoberto não voltara a se comunicar com o advogado Perusquia, que o processo no Ministério Público seguia seu curso e que Dagoberto o estava enfrentando sozinho, sem intermediários. Com aquela mesma decisão cansada de quem entendeu algo tarde, mas entendeu. Numa sexta-feira daquele mês, Refúgia chegou ao hospital com a bolsa de pano. Era a primeira sexta desde que Fulgêncio abrira os olhos em que ela vinha com o ritual intacto. A bolsa. A cadeira. A tarde lenta do quinto andar. Entrou no quarto. Fulgêncio estava acordado, lendo algo num tablet que a terapeuta lhe trouxera naquela manhã. Cumprimentaram-se. Refúgia sentou-se. Ficou algum tempo sem falar. Isso entre eles já era natural. O silêncio era um idioma que ambos sabiam desde antes de ele abrir os olhos. Então enfiou a mão na bolsa de pano. Tirou a camiseta azul. Colocou-a sobre os joelhos e a dobrou. Primeiro, as mangas para dentro, depois as laterais, depois em 3 partes iguais, até formar o retângulo que cabia na palma da mão. Olhou para ele. Fulgêncio havia deixado o tablet de lado. Observava-a. Não perguntou. Não disse nada. Refúgia levantou os olhos. Era do meu filho, disse. Simple. Sem preparação. Como se dizem as coisas que passam muito tempo esperando sair pela porta certa. Chamava-se Emílio. Tinha 4 anos. Pausa. Eu dobro as sextas. Não sei bem porquê. Já não penso. Só faço. Fulgêncio a olhava com aqueles olhos escuros e quietos. Posso? Perguntou. Refúgia não entendeu de imediato. Ele estendeu a mão devagar, com o esforço visível de um braço que ainda aprendia a se mover bem. Na direção do retângulo azul sobre os joelhos dela, Refúgia colocou a camiseta naquela mão. Fulgêncio a segurou. Sentiu-a. O dinossauro sem cor, o tecido macio de tanto dobrar, o peso que não era o peso do tecido, mas outro, sem nome anatômico. Ficou assim por um momento. Depois dobrou-a desajeitadamente, com dedos que ainda não tinham toda a precisão de antes, e a devolveu. Não disse nada. Refúgia a recebeu e guardou na bolsa. E naquele quarto de sexta-feira, com a luz da tarde entrando pela cortina pela metade, o jardim interno, a árvore de flores amarelas lá fora e o monitor já desligado porque já não era necessário. Não houve mais palavras. Não eram necessárias. Valentina chegou mais tarde naquele mesmo dia. Trazia a mochila de dinossauros e uma laranja, que começou a descascar sentada na cadeira, com concentração total, sem oferecer a ninguém. Porque tinha 7 anos, e isso continuava perfeitamente razoável. Olhou para o tio acordado, Olhaubem, como se conferisse se era ele e não uma versão errada. Já era hora. Tio Fulge disse. Fulgêncio a olhou. Olá. Valentina. Oi. Continuou descascando a laranja. A dona Cuca cuidou muito de você. Já me disseram. Não só disseram. Valentina ergueu os olhos da laranja. Você também sabia. Não sabia. Fulgêncio olhou para Refúgia. Refúgia olhou para a janela. Sim, disse Fulgêncio. Eu sabia. Valentina assentiu com a satisfação de quem tinha razão desde o princípio e não precisava que ninguém confirmasse. Mas mesmo assim gostava de ouvir. Bem, disse. E ofereceu um gomo de laranja a Refúgia. Quer. Refúgia pegou o gomo. Obrigada. Minha menina. O quarto cheirou a laranja. À tarde, e a algo mais que não tinha nome. Mas que os 3, cada um à sua maneira, reconheceram. Meses depois, quando Fulgêncio já caminhava pelo corredor com o andador e o Dr. Armenta falava em alta para dali a poucas semanas, Refúgia encontrou na mesinha do quarto um pequeno cartão com seu nome escrito à mão, abriu ali mesmo. Dentro,
com aquela letra apertada e ordenada, dizia apenas isto: obrigado por ficar quando não havia razão para ficar. É a coisa mais difícil que existe. E a senhora fez como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não havia assinatura. Não precisava. Refúgia dobrou o cartão em 2. Depois em 4, até virar um retângulo pequeno que cabia na palma da mão. E o guardou na bolsa de pano junto à camiseta azul, 2 retângulos. Saiu ao corredor e olhou pela janela para o jardim interno. A árvore de flores amarelas continuava lá, mais carregada do que nunca. Como se estivesse esperando que alguém finalmente a notasse, ela notou. Ficou olhando por um momento, depois continuou andando.